Nós vivemos uns tempos muito difíceis em todas as áreas da nossa vida. E por conta disso, muitas vezes nós ficamos completamente desorientados. Completamente. E cada vez que o tempo do fim se aproxima, parece que nós passamos a viver isso quase dioturnamente. E diante disso nós não conseguimos vislumbrar um futuro. Nós não conseguimos ver uma saída para uma determinada situação. Nesse momento, vem algo na nossa vida chamado desespero. Nós nos sentimos totalmente sós, totalmente desamparados. Nesses momentos que nós vivemos tempos difíceis, no momento em que nós estamos passando por uma dificuldade, que nós estamos passando por algum problema, quando você não enxerga uma saída, quando você não vê algo que possa resolver aquela situação sua, você entra em desespero. E a palavra desespero, às vezes nós falamos assim, estou desesperado. Mas se você olhar no dicionário, a palavra desespero, ela diz que é uma desesperança. É um desânimo, uma desconsolação, uma descrença, uma desesperança, uma angústia, uma agonia, uma ânsia, uma ansiedade, uma aflição, uma amargura, uma angústia, um aperto no coração. Esse é o desespero. Quando estamos passando por algum problema, nós sentimos tudo isso. Você está desesperado, você está agoniado, você está angustiado. Uma sensação ruim. Nossa, que sensação ruim. Que faz com que nós não acreditamos que aquele problema que nós estamos passando, que aquela dificuldade que nós estamos passando, ela pode ter um fim, que ela pode ter uma saída. E nesse momento, quando nós entramos no desespero, nós nos entregamos a diversas coisas. Alguns se entregam à bebida, alguns se entregam às drogas, alguns entram em depressão, se entregam, se trancam num quarto e ali ficam por tempo. Outros não conseguem sequer mover uma folha dentro do seu escritório. Não conseguem dar um passo. Não consegue levantar da cama, sequer tomar um banho. Quando você está em desespero, você é entregue às mais diversas situações ruins na sua vida. Porém, muitas vezes, quando nós estamos desesperados, geralmente, é porque nós deixamos de fazer algo lá atrás. Quando nós entramos em desespero, muitas vezes, é porque nós deixamos de fazer algo lá atrás. Você observa, você que trabalha, você observa que quando alguém traz alguma coisa para você e fala, isto é urgente, é porque alguém lá atrás deixou de cumprir alguma coisa no prazo. E isso foi se arrastando até que chega na mão de alguém, isto é para ontem. Mas se tivesse lá atrás as coisas vindo de uma forma ordenada, de uma forma no prazo e de uma forma como tem que ser acontecida, não teria urgência, porque tudo estaria programado. Mas nesse momento, quando a urgência chega, eu tenho que entregar esse serviço amanhã. Aí vem o quê? O desespero. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando nós entramos no desespero, porque deixamos de fazer alguma coisa lá atrás. Por que você está desesperado hoje no seu casamento? Por que você está desesperado hoje com seus filhos? Por que você está desesperado hoje com a sua saúde? Por que você está desesperado com as suas finanças? Você já parou para perguntar? Você já parou para perguntar o que você deixou de fazer lá atrás? Que hoje está trazendo esse desespero?
Talvez você esteja desesperado com a sua saúde. Mas quando você foi ao médico e ele te passou uma dieta, talvez você esteja diabético. E quando o médico falou para você não coma doce, você deixou de fazer algo lá atrás e agora você entrou no desespero quando a sua diabetes subiu? Você está desesperado hoje com as suas finanças? Talvez quando Deus entregou aqueles recursos nas suas mãos, você não pediu orientação para Deus. E você gastou onde não devia. Agora você entrou em desespero. Talvez você não cuidou dos seus filhos como devia ter cuidado lá atrás, trazendo nos ensinamentos, e assim como a Bíblia diz, traga seu filho de acordo com a palavra de Deus. Ensina-os a criança no caminho que deve andar e quando ele estiver adulto não se desviará dele. E talvez agora você esteja em desespero pelo caminho que ele está seguindo com o seu casamento. Por que você está desesperado agora? Talvez você deixou de fazer algo lá atrás. Todos nós temos um sonho. Talvez o sonho pode ser do menor a um grande sonho. Todos nós temos. Mas antes de você sonhar, o Senhor já sonhou por você. Eis que os meus planos são maiores do que seus planos e os meus pensamentos são maiores do que seus pensamentos, diz o Senhor. E Ele já tem um plano para você, Ele já tem um sonho para você. E nós temos que aprender isso. Quando nós vimos lá no livro de Gênesis, a passagem de José, o filho mais novo de Jacó, José teve um sonho. Ele contou o sonho para seu pai e para seus irmãos. Mas o sonho não era de José, o sonho era de Deus. Deus tinha um plano na vida de José, assim como tem um plano na minha e na sua vida. Você pode ter um sonho, mas acredite que esse sonho, primeiro ele nasceu no coração de Deus. E ele vai se cumprir se o seu sonho estiver alinhado com a vontade dele. Antes de José sonhar, o Senhor já tinha um sonho para ele. O Senhor já tinha um plano para ele. E nós vimos a história de José, que quando José, ele se enche com aquele sonho, e que aquele que Deus já tinha planejado para ele, algo começa a agir contra os propósitos de Deus. Assim também na nossa vida, quando nós temos um sonho, quando nós temos um plano, quando Deus traçou um plano para a nossa vida, muitas coisas vão dar erradas para que você entre em desespero. E nesse momento, quando o gigante do desespero chega em sua vida, você se abate. Você não consegue fazer as coisas. E quando José conta a seus irmãos aquele sonho, os irmãos o invejaram. Já tinham inveja de José porque o pai ali tinha um certo carinho maior por ele, aquele filho mais novo. Então, eles planejam contra José. O inferno planeja contra você. E eles planejaram contra José. Planejaram matar José. Acabar com José. E um dia, eles pegam José. Eles levam José até uma cisterna, até um poço. Rasgam a túnica de José, uma túnica que José tinha recebido de seu pai. E ali eles jogam José naquele poço. José dentro daquela cisterna. Enquanto seus irmãos lá fora tramavam a maneira de acabar com os seus sonhos. O gigante do desespero. No momento ele chega ali no ouvido de José e diz: o seu sonho acabou. Talvez esse gigante do desespero esteja no seu ouvido hoje. Talvez ele esteja falando no seu ouvido há semanas, há meses, há anos. O seu sonho acabou. Enquanto os irmãos de José planejavam, José no fundo daquela cisterna, no fundo daquele poço, José entrou em desespero? Não. José orou ao Senhor. José clamou ao seu Deus.
E Deus, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante do desespero, mesmo diante de uma situação que você acha que não vai ter mais jeito, Deus encontra uma solução. E Deus, naquele momento, quando José estava dentro daquele poço, os irmãos, então, eles entram num consenso e falam: agora nós não vamos mais matá-lo. É melhor que não matamos. Está vindo aí uma caravana e vinha ali passando os ismaelitas. Então eles falam: vamos vender ele como escravo. E aí pegamos a túnica, matamos um bode, mergulhamos no sangue e levamos ao nosso pai e fala que alguma coisa aconteceu com ele. E assim o fizeram. Propósito de Deus. José não se desesperou. O gigante do desespero até falou nos ouvidos dele. Mas ele preferiu, em vez de dar ouvido ao desespero, ele preferiu clamar ao seu Deus. E é nesse momento, nesta manhã, que eu quero dizer para você, no momento do desespero, talvez tenha falado no seu ouvido que seu sonho acabou, que essa situação não tem mais jeito, que essa situação não tem mais como você resolver, que esse relacionamento não tem mais jeito, que essa situação do seu filho não tem mais jeito, a sua saúde não tem mais jeito, que a sua finança não tem mais jeito, que o seu ministério não tem mais jeito. Deus está falando: o meu sonho ainda não acabou para você. O seu sonho pode estar frustrado, mas o meu sonho ainda não acabou para você. E eles tiram José daquela cisterna e vendem aos ismaelitas. Talvez no deserto, enquanto José caminhava naquele deserto, o gigante do desespero falava no ouvido dele: o seu sonho acabou. Talvez enquanto você caminha nesse deserto, da dificuldade financeira, da sua saúde, qualquer situação que você esteja passando lá no seu trabalho, talvez enquanto você caminha nesse deserto, um deserto que às vezes já dura algum tempo, há meses, há semanas, existe um gigante do desespero falando: não tem mais jeito, o seu sonho acabou. Mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Deus sempre tem um propósito. O sonho não era de José, era plano de Deus para a vida dele. E os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus são cumpridos na íntegra. E se Deus tem um plano para você, descanse no Senhor, porque ele vai ser cumprido. E José caminha no deserto, junto com aqueles ismaelitas que iriam vender ele de escravo. Mas o Senhor já tinha um plano para a vida dele. O Senhor já tinha um lugar preparado para ele no Egito. Deus já tinha preparado um lugar para ele. Assim como Deus tem um lugar preparado para você também, nesta manhã. Ele tinha um plano preparado para José. E quando José chega no Egito, os ismaelitas, eles vendem José para Potifar, capitão da guarda de Faraó, e coloca José ali numa boa casa. Aparentemente o gigante foge. Aparentemente José agora está tranquilo. Foi vendido como escravo, mas está ali numa casa. E logo aquele chefe, capitão da guarda, ele observa que tudo que José colocava as mãos prosperava. E que a casa dele também começa a prosperar. Então, ele se agracia com José. E ele vê que José, ali, é um homem capaz. Então, ele coloca José para administrar toda a sua casa, todos os seus negócios. E coloca nas mãos de José toda a administração de seus bens. E ali, aparentemente, o gigante do desespero fugiu. Talvez você também esteja numa situação que aparentemente você esteja tudo bem. Mas esse não é o plano que Deus tem para a sua vida. Deus quer te colocar em lugares maiores. E esse é o plano que Deus tinha para a vida de José. Deus queria colocá-lo em lugares maiores. Aparentemente estava ali. Mas existe um opositor. Existe um opositor nas nossas vidas. Satanás não estava contente
Satanás precisava armar alguma coisa naquele momento de bonança na vida de José. E assim também nos momentos de bonança da nossa vida, nós temos que estar atento. Porque a Bíblia fala, vigiem. Porque o diabo, o seu adversário, ele vive ao seu redor buscando te tragar. E naquele momento, quando tudo parecia bem, tudo prosperava, José tinha confiança. Por quê? Porque José orava. E quando José ora, ele tem não só a confiança de Deus, mas tem a confiança daqueles que estão ao seu redor. E José tinha a confiança daquele homem. Tinha a confiança de Potifar. Mas Satanás preparava algo para ele. José era formoso, de boa aparência. E a mulher de Potifar, então, tenta seduzir José. Mas José tinha um propósito. José tinha um propósito que era com o Senhor. José estava sempre atento aos laços de Satanás. Assim também como nós temos que estar atentos a todos os momentos nos laços de Satanás. E José não caiu na tentação. José se manteve firme com o Deus dele, com o Deus de Israel. Aquele Deus que o pai dele um dia ensinou, aquele Deus que o pai dele um dia orientou e falou que era um Deus verdadeiro. Assim como também nós temos que fazer com os nossos filhos. Assim também nós temos que fazer com todos aqueles que estão ao nosso lado. Pregar o Evangelho. Entregar as boas novas. Mas aquela mulher não ficou feliz. Aquela mulher se frustrou. Aquela mulher entrou em desespero. Existe um momento que o diabo entra em desespero. Existe um momento na sua vida quando você se mantém os pés firmes com o Senhor. Quem vai entrar em desespero é o diabo. Mas não pensa que ele desiste. Mas ele não desiste. Ele vai tentar outra coisa. Ela entra em desespero. Quando ela tenta seduzir José, José rejeita. E ela entra em desespero. Mas ela faz de tudo. E tenta agarrar José. E naquele momento, ela consegue fazer com que chegue até os ouvidos de seu esposo que José tinha tentado seduzir. Novamente, o gigante do desespero se instala na casa de Potifar. Novamente, o gigante do desespero vem aos ouvidos de José. Seu sonho acabou. Ele vai mandar te matar. Seu sonho acabou. Ele vai mandar te matar. Mas José se manteve firme. E a sua mente estava cativa ao Senhor. A sua mente nunca se desviava do Deus de Israel. E José se manteve firme em oração. Então, Potifar não resolve matar José. Resolve mandá-lo a uma prisão. Planos de Potifar? Não. Planos de Deus. Porque Deus tinha um plano para José. Deus estava com ele em todos os momentos, porque ele nunca abandonou. Deus está com você todos os momentos, mas nós temos, se achega-se a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Nós não podemos abandonar o Senhor no primeiro momento de desespero, no primeiro momento de dificuldade. E foi assim. Satanás não estava contente diante de tão grave acusação. José vai para uma prisão. Esse é o seu fim. Você não morreu no deserto. Seus irmãos não te mataram. Você passou por aquela enfermidade. Você passou por aquela outra. Mas essa é seu fim. Você passou por uma crise financeira lá. Lembra que você passou por uma outra? Agora essa é seu fim. Foi assim que veio o gigante do desespero aos ouvidos de José. Você já ouviu essa voz? Alguma vez você já teve esse sentimento? É o seu fim? Não tem mais jeito? José foi para a prisão. E ali José continua orando. José continua buscando o Senhor. E na prisão, José ganha a confiança do diretor do presídio. Sabe por quê?
Porque quando oramos, nós temos a confiança de Deus. E temos a confiança daqueles que nos rodeiam. Talvez você ache que seu chefe não tem mais confiança em você. Talvez você ache que seu esposo não tem mais confiança em você. Que a sua esposa não tem mais confiança em você. Que seus pais não têm mais confiança em você. Que seus filhos não têm mais confiança em você. Talvez que o seu pastor não tenha mais confiança em você. Que você não tenha mais confiança no seu pastor. Mas quando nós confiamos em Deus, as pessoas que estão aos nossos lados, que estão ao nosso redor, eles também têm confiança em nós. Quando nós estamos conectados com Deus. E ali, José ganha a confiança do diretor. Quando depositamos nossa confiança em Deus, nós colhemos aqui na terra. Nós vamos colher aqui mesmo. E o diretor do presídio, então, coloca ali José para cuidar dos outros presos. Mas esse não era o plano de Deus. Deus não tem um plano para José para ele cuidar de preso em presídio. Deus não tem um plano para a sua vida aonde você está hoje. Deus tem um plano maior. Senão esta Bíblia é mentirosa. Quando ele fala isso, que os meus planos são maiores que os seus planos, e os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Deus tem um plano maior para José. Mas Deus, não adianta querer saber como Deus vai fazer. Talvez, vamos imaginar, talvez José fale, eu vou orar e vai abrir a prisão, eu vou sair. Não. Nós temos que orar. Nós temos que interceder, nós temos que clamar. Como Deus vai fazer? Desculpe, não interessa. O importante é que Ele faça. Se você está precisando de um montante na sua mão, você precisa saber como vai chegar? Você precisa saber que Deus vai entregar na sua mão, que vai ser lícito, vai ser de uma forma lícita, porque se nós corremos atrás, nós corremos o risco de fazer coisa errada. Se nós formos agir com a força do nosso braço, nós corremos o risco de fazer errado. E vai dar sempre errado. Porque quando Deus não está no negócio, sempre vai dar errado. E naquele momento, Deus, nos seus planos maravilhosos, o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó desagradam o Faraó e Faraó manda para a prisão. Aonde José administrava, aonde José cuidava. E quando aqueles homens chegam lá, depois de um tempo, aqueles homens têm um sonho. Sonho providenciado por Deus, porque tudo é providência de Deus. Tudo que acontece é providência de Deus. E aqueles homens sonham. E quando eles sonham, José interpreta o sonho deles. E José diz, você, copeiro, daqui 3 dias você volta lá para servir Faraó. O outro falou, e eu também, o que vai acontecer comigo? E você daqui 3 dias você vai ser enforcado. Simples. Mas copeiro, por favor, quando você chegar lá, que você voltar a servir o Faraó, fala de mim. Não se esqueça de mim. Fala de mim. Naquele momento, José falou, opa, vou agir com meus braços. E assim aconteceu. Depois de 3 dias, aqueles homens são levados a Faraó. O copeiro é restabelecido. E o padeiro morto. Mas uma coisa aconteceu. O copeiro esqueceu de José. Novamente o desespero chegou. O gigante do desespero esqueceu de você. Sabe aquela pessoa que você ajudou um dia? Esqueceu de você. Sabe aquela pessoa onde você se doou, se entregou, esqueceu de você. Mas esta palavra diz
Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de você. O copeiro pode ter esquecido dele, mas Deus não esqueceu. Todas as pessoas podem ter esquecido de você, mas Deus não esqueceu. Talvez seu pai, seu filho, sua mãe, seu patrão, seu amigo, seu parente, seu irmão, todos podem ter esquecido de você, mas o Senhor não esqueceu de você, porque o Senhor tem um plano na sua vida. E assim aconteceu. E quando um dia aquele copeiro servia Faraó, Faraó ficou atormentado porque teve sonhos. Então, Deus, na sua providência, da maneira que só Ele sabe fazer, trouxe a memória do copeiro. Eu tenho um homem que pode interpretar o seu sonho. Ninguém interpretou, mas eu tenho um homem que pode interpretar o seu sonho, porque um dia eu estive numa prisão, assim, quando o Senhor me mandou, e lá esse homem interpretou os sonhos, e aconteceu da maneira que ele disse que aconteceria. Então, Faraó, me traga esse homem. Trouxeram José. E José interpreta o sonho de Faraó. E ali, Faraó observa e fala: não existe homem melhor para ser o governador dessa terra. Não existe homem melhor para ser o governador do Egito. Esse era o plano que Deus tinha para José. Deus tinha um plano de tirá-lo daquele lugar e torná-lo governador do Egito. 4 vezes, no mínimo 4 vezes, o gigante do desespero veio aos ouvidos de José. Não tem mais jeito. Seu sonho acabou. Talvez na sua vida também. Talvez muito mais de 4. Talvez você entrou por essa porta hoje, com o gigante de desespero, te empurrando para dentro. E fala: pode entrar, mas não tem mais jeito. Pode ouvir a pregação, mas não tem mais jeito. Pode vir à igreja, não tem mais jeito. Quanto tempo eu estou ouvindo? Não tem mais jeito. O gigante de desespero pode estar falando no seu ouvido nesse momento. Mas o Senhor está falando, através da minha boca: os sonhos são meus. Eu tenho sonho para você. Eu tenho sonho para a sua vida. Quando vencemos o gigante do desespero, nós somos exaltados pelo Senhor. Quando Jesus disse que nós poderíamos vencer qualquer dificuldade. Então, quando Jesus, foi aqui que eu parei, quando Jesus disse que nós poderíamos vencer qualquer aflição, ele falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque eu venci. E Jesus falou que nós podemos vencer qualquer situação, podemos vencer tudo. E quando Jesus falou, nós podemos às vezes imaginar, muitas pessoas imaginam: mas ele é Deus, né? Jesus, né? Não, Jesus veio na terra como um homem comum, assim como eu e você, para passar as mesmas dores, as mesmas agonias, os mesmos problemas, para ele ter bagagem, capacidade para te dizer: pode, você pode. Você pode vencer a tentação, porque eu venci. Eu venci quando era humano. Eu não venci sendo Deus. Você pode vencer este problema? Pode. Eu venci. Só existe uma diferença. Ele nunca se desconectou do Pai. Só isso. E quantas vezes nós nos desconectamos do Pai? Talvez seja este o problema. E quando Jesus falou: pode, porque ele tinha experiência. Sabe quando você passou por um problema terrível, seja ele qual for, e você venceu através da oração, quando Deus colocou as mãos sobre você, e agora você vai para uma pessoa que está com o mesmo problema, e você chega para essa pessoa e fala: você vai vencer. A pessoa
Como você pode falar isso? Eu falo, porque eu passei pelo mesmo problema. Eu passei por isso. Então eu sei que você pode. Foi assim que Jesus falou. Você pode, porque eu passei por isso. Olha o que diz em Mateus, você coloca para mim? Mateus 26, 36, 46. Vamos lá? Mateus 26, 36, 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus começou a ficar triste e angustiado. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem o que me trai. Interessante. Nós temos o nosso gigante de desespero. E veja quando Jesus falou, vocês podem tudo. Vocês vão ter aflição, mas vencem. E vejam que Jesus entristeceu, ele estava angustiado, agoniado. Aí é para você dizer, mas ele era Deus, estava lá, como homem, angustiado, agoniado. E quando nós olhamos no verso 40, os encontrou dormindo. No verso 40, os encontrou dormindo. Além da agonia, além da tristeza, Jesus estava sozinho. Ali no Getsêmani, sozinho. Sentindo a agonia da morte, sozinho. Não podia contar com seus amigos. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu no Getsêmani? Desesperado? Sozinho? Sabe aquela madrugada que você acorda desesperado, agoniado, sentindo a agonia, a ânsia, o desespero pelo dia de amanhã? E você olha para a casa toda, todo mundo dormindo. Você sozinho, orando, clamando, todo mundo dormindo. Não tem um amigo. Não tem ninguém. Jesus falou, vamos vigiar comigo. Vai ter esse momento. Se você já não passou por esse momento, pode ser que passe. De você estar agoniado, desesperado. E estar sozinho. Sozinho de pessoas. Mas não está sozinho de Deus. Deus está olhando o seu sofrimento. Mesmo que você fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, pode acreditar. Jesus tinha um propósito a ser cumprido. Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano para a humanidade. E esse plano não poderia ser frustrado. E no verso 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. Sabe por que o desespero se instalou na nossa vida? Muitas vezes o desespero está instalado em nossas vidas
Porque nós não vigiamos e não oramos. Não vigiamos e não oramos. Daí o desespero se instalou. Foi o que aconteceu. No momento em que prenderam Jesus, eles ficaram depois todos desesperados. Mas se eles tivessem vigiado e orado, eles pelo menos iriam, os planos de Deus não iriam ser frustrados. Jesus ia ser preso, ia ser crucificado, mas o coração deles estaria em paz. Muitas vezes o desespero está instalado em nossa vida, porque nós não estamos vigiando e não estamos orando. No verso 43, porque seus olhos estavam pesados. Quando Jesus voltou, os encontrou dormindo novamente, porque seus olhos estavam pesados. Sabe aquele estado de sonolência? Olhos pesados. Sabe quando você está dirigindo e daqui a pouco o seu olho começa a ficar pesado? Você já ouviu um relato de pessoas que depois que aconteceu um acidente de carro, e você pergunta para ela, o que aconteceu? Não sei. Quando eu vi, já acordei no hospital. Os olhos começaram a pesar. Ficou sonolento. Cuidado, para não acordarmos na eternidade. Em Efésios 5, 14, diz: desperta tu, ó que dormes. Levanta dentre os mortos, morte espiritual, e Cristo se resplandecerá sobre ti. Desperta tu que dorme. Esse é um sono espiritual. Nós estamos sonolentos. Nós não estamos percebendo o que está para ocorrer ao nosso lado. Parece que está tudo normal. E pior, nós não estamos percebendo que o maior evento que está para acontecer na humanidade está prestes, a volta de Jesus. E nós estamos sonolentos. Não estamos vigiando. Estamos dormindo. Estamos com os olhos pesados. Estamos mais preocupados em resolver nossos problemas sentimentais, nossos problemas financeiros, nossos problemas conjugais, do que buscar a Deus. Esquecendo que Deus é que pode resolver todos esses problemas. Esquecendo que só através dele você pode resolver esses problemas. Mas nós preocupamos mais com os problemas do que em servir a Deus. Dessa forma, meu querido, você vai ouvir o gigante do desespero falar nos seus ouvidos todos os dias. E toma cuidado para você não acordar na eternidade com essa sonolência. Vocês ainda dormem e descansam. No verso 45. Vocês ainda dormem e descansam? Jesus está falando conosco ainda. Por que vocês ainda dormem e descansam? A seara é grande, eu estou precisando de trabalhadores. Por que vocês ainda dormem e descansam? Vamos trabalhar. Por que vocês ainda dormem e descansam? E agora quando chegam, que eles têm a noção do que está ali acontecendo com Jesus, o que vai acontecer com Jesus, aí vem o desespero. Aí vão prender o mestre. O que Jesus fala? Não adianta mais. Tudo que nós fizemos, não adianta mais. Agora, levantem-se e vamos. Levanta a cabeça. Vamos caminhar. Vamos fazer o correto daqui para frente. Vamos ser mais amável. Vamos ser mais educado. Vamos cuidar mais dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Vamos cuidar mais da nossa saúde. Levantem-se. Vamos. Não tem mais volta.
Agora o próximo passo, não dá mais. Meu propósito vai ser cumprido, Jesus falou. Mas eles ainda não entenderam. Foram entender muito mais tarde. Jesus ainda continuou sozinho. Porque quando foi preso, todos fugiram. Não se preocupe se você ficar abandonado. Jesus não te abandona. Deus não vai te abandonar nunca. Jesus estava em grande agonia. Estava próximo da crucificação. A separação do Pai. Ia ser crucificado pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo. Porque esse era o plano de Deus. A força que Jesus encontrou para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Porque ali ele estava como homem. A força que Jesus encontrou para cumprir os propósitos de Deus na vida dele foi através do quê? Da oração. O que Jesus foi fazer no Getsemane? Foi orar. Foi orar ao Pai. Talvez quando você estiver desesperado, quando você estiver na agonia, naquele sentido até de morte, você tem que ir ao Getsemane. Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas faça a tua vontade. E você vai estar sozinho nesse Getsemane. Muitos estarão dormindo. Muitos estarão sonolentos. Pastores hoje sofrem, muitos, que às vezes ele está sozinho. Porque tem muitos sonolentos. É uma carga. É um peso. Sofre todas as tentações. Sofre todas as mesmas paixões. Ah, mas é pastor. Não, é igualzinho. Os mesmos sofrimentos. As mesmas agonias. E em muitos momentos, ele está no Getsemane. Sozinho. Queridos, nós vamos ficar uma semana levantando 3 horas da manhã e vamos orar. Chamando a igreja toda, 3 horas da manhã e nós vamos orar por um propósito. Talvez você vai estar no Getsemane sozinho. Porque os outros estarão dormindo. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Em momento de sofrimento e desespero, as pessoas às vezes desejam conhecer o futuro ou o motivo da sua agonia. Não é verdade? Estou desesperado. Ai, o que será que Deus tem para mim? Quando que eu vou sair dessa? Ou fica se perguntando por que eu estou nessa agonia. Não é? No momento de desespero, geralmente é isso. Nesse momento, não é momento de fazer pergunta. Não é momento de você querer saber qual é o futuro e nem qual foi o motivo da sua agonia e o motivo do seu desespero agora. Nesse momento, é momento de você depositar a confiança em Deus e saber que Ele é capaz de cumprir os propósitos deles na sua vida. Nesse momento, é momento de você ter sólida confiança nos planos de Deus. Não é momento mais de você perguntar, por que eu estou passando por isso? Deus sabe por que você está passando por isso. E muitas vezes nós sabemos por que estamos passando por isso. Porque nós demos causa. Temos que dar um passo a cada dia. No caminho. Um passo a cada dia no caminho. Qual é o caminho? Jesus disse qual é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho. Jesus, ele usou a sonolência de Pedro para preveni-lo. Que nós seríamos tentados. Que vai haver tentação. A oração é essencial. O devocional é essencial.
A oração é essencial para, no momento de desespero, nós chegarmos até Deus, para que Deus nos coloque a paz no coração. Que esse deserto é passagem. Assim como José, ele estava caminhando naquele deserto, sendo levado como escravo. Mas assim mesmo ele confiava que Deus tinha algo melhor para ele. O gigante do desespero falava no ouvido deles, mas ele não deu crédito. A mente dele sempre esteve cativa ao Senhor. A oração é essencial para derrotar o desespero na sua vida. Nos momentos mais complicados da vida, quando parece não haver mais solução, nos momentos mais complicados da sua vida, que talvez você esteja passando hoje, quando não parece mais haver solução, é difícil manter uma esperança. É difícil manter uma fé. Você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Só Ele pode fazer você manter a sua fé ativa. Só Ele pode fazer você acreditar que seu casamento tem jeito, que a sua finança tem jeito, que a sua saúde tem jeito, que o seu ministério, o seu trabalho e tudo aquilo que você sonhou e que primeiramente nasceu no coração de Deus, Ele vai te entregar. E à medida que você seguir Jesus, um dia de cada vez, Ele o guiará, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Amém?